Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público. E o vídeo de hoje é para falar sobre o SUS, porque ele é um problema, porque ele deve ser revisto como prestação de serviço público, tá? E qual é a solução para esse problema, a meu ver. Então, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Então, iniciando o vídeo, a gente precisa entender o que é o SUS, como ele é estruturado e por que ele não funciona. Então, iniciando sobre o que é o SUS e como ele é estruturado. Bom, o SUS, ele é, na verdade, um banco, certo? Ele é um monte de dinheiro que foi primeiro roubado dos pagadores de impostos, certo? E ficou lá disponível para ser gasto pelos nossos gestores públicos. E os nossos gestores públicos têm acesso a esse dinheiro e precisam arranjar uma desculpa de para a saúde. Então, qualquer desculpa que você dê que pareça que é saúde, dado que a nossa Constituição Federal garante o impossível, ou seja, saúde 100% integral para todos, tá? Não existe saúde 100% integral para todos, sempre alguém vai ter algum problema a ser resolvido, né? Então, eu, por exemplo, agora estou com o nariz um pouco trancado, eu tenho essa manchinha aqui no rosto, aqui, né? Que é um problema de saúde, né? Eu tenho dor nas costas, né? Que também é um problema de saúde, né? Eu tenho um bafinho aí, um certo mau hálito, que também é um problema de saúde, que pela nossa Constituição eu não deveria ter, certo? O Estado tinha que se virar nos 30 e arrancar dinheiro de quem fosse necessário, para eu não ter nada disso, nem dor nas costas, nem o bafinho, nem aqui a manchinha aqui no rosto, né? Que eu já paguei do meu bolso para tentar resolver, né? É um tratamento caríssimo, né? Dói para diabo, então eu resolvi ficar com uma manchinha no rosto mesmo e foda-se, né? Então, a nossa Constituição promete o impossível, que é saúde 100% para todos, né? Em não havendo possibilidade de se cumprir a saúde 100% para todos, foram criadas algumas teorias de reserva do possível, etc, etc, que é só desculpinha para o governo não pagar aquilo que está escrito na Constituição quando não é conveniente, certo? Então, o SUS é um monte de dinheiro onde os gestores arranjam alguma desculpa para fazer uso desse dinheiro, né, e assim tentar prover a saúde à população, certo? Outro ponto importante a ser colocado é o fato de que o SUS se utiliza muito pouco de estrutura própria, certo? A gente tem aí uma grande batalha dos médicos, né, e profissionais de saúde em geral para ser estabelecida uma carreira federal de médico, de enfermeiro, etc, etc. Nada, esses profissionais em geral, eles não são contratados através de concurso público para ingressar numa carreira e ficar disponível. Eles são contratados de várias outras formas, contratos particulares através de licitação, enfim, são contratos em geral temporários, né, aonde o profissional fica um tempo disponível, certo? Por ser um contrato, não há garantia de recebimento, como os outros servidores públicos possuem, né? É bem comum a gente ter falta de médicos no interior, não é porque os médicos são ruins e querem viver na cidade grande, é o fato de que como a prefeitura licita o serviço, né, o médico fica sujeito ao mesmo tratamento que qualquer outro prestador de serviço, que é basicamente o seguinte: a prefeitura tem o direito de te dar calote por 90 dias, certo? Essa é a regra, né? E você não tem o direito de parar de trabalhar antes de 90 dias, você tem que aguentar 90 dias trabalhando sem receber. De outro lado, nós temos os hospitais, as entidades médicas, etc., né, que fornecem o tratamento mais especializado, que são praticamente todos particulares, né? As pessoas, elas se enganam, elas vão no hospital achando que o hospital é uma entidade pública. Não, o hospital não é uma entidade pública. O hospital é uma entidade particular que visa lucro, certo? Aonde tem acesso a verba do SUS, né? E é por isso que é bem comum a gente ver hospitais onde você tem a ala dos particulares, que recebe um tratamento X, né? E a ala do SUS, que recebe um tratamento Y, tá? Eu não vou ficar dando nome aqui da onde que acontece isso, porque daí depois vem processo aí em cima, mas isso é bem comum. Se você vai no hospital e tem um lugar bonito, com atendimento primoroso, né? Tudo limpinho, tudo cheiroso, etc, etc, numa entrada, e daí você tem uma outra entrada onde tá cheio de gente, com as cadeiras tudo caindo nos pedaços, você sabe, uma entrada do particular e outra entrada do SUS, certo? Os tratamentos são diferentes e eu vou explicar por que os tratamentos são diferentes em alguns minutos, certo? Então, como é que funciona na prática no SUS? Você monta
um hospital, alguma prestação de serviço particular, e daí você participa de licitações aonde você vai propor um valor para prestar aquele serviço, e cada vez que você presta o serviço, você recebe um valor. Qual o valor? O SUS tem uma coisa que chama tabela SUS, que é o valor padrão que ele paga pelos serviços, né? Em geral, as licitações de área de saúde, elas são feitas em cima do desconto que você oferece à tabela SUS, certo? Então, por exemplo, a tabela SUS diz que paga R$ 5.000 por um procedimento. Aí eles querem contratar até um limite de tantos procedimentos pelo ano, certo? Ganha o contrato quem oferecer o maior desconto sobre os R$ 5.000, né? Então o cara vai lá e diz, eu faço por 5, o outro fala, eu faço por 4,99, eu faço por 4,80, 4,70, quem ganhar, ganhou, certo? O grande problema dessas licitações do SUS é que a prestação de saúde é universal, então muitas vezes a concorrência é inviável. Então, dentro do SUS, existe uma coisa que chama cadastramento, que é uma espécie de uma licitação sem licitação. Então, o que acontece? Por exemplo, eu atendo alguns laboratórios onde eles trabalham nesse método aí de cadastramento. Então, o que a prefeitura faz? Eu preciso fazer 10.000 exames de sangue, certo? Então, eles abrem um edital de licitação aonde todo mundo que se dispor a fazer o exame adere a esse cadastramento e a prefeitura define, através da tabela SUS, o valor que pagará pelo exame de sangue, e todo mundo que topar fazer e cumprir certos requisitos fica disponível para receber esse exame de sangue, e em geral há uma espécie de um sorteio para fazer o exame de sangue. Então a cada 10 exames de sangue tem que ser feito por um, por outro, eles fazem uma organização de como que eles vão distribuir isso daí, para evitar que apenas um dos cadastrados lá receba os exames, certo? Enfim, o resumo do SUS é o seguinte: é um monte de dinheiro, onde tem várias vias de acesso, as quais basta você fingir que está prestando um serviço de saúde, e eu já vou explicar porque eu estou falando fingir, para você ter acesso ao dinheiro, certo? E, principalmente, é um grande ralo de dinheiro, porque não importa o que aconteça, você tem sempre a seguinte desculpa: mas se a gente interromper o serviço, as pessoas vão morrer, então é impossível interromper o serviço, né? Então é terreno fértil, muito, mas muito fértil, para todo tipo de peripécia contratual digamos assim, procedimentos inventivos de licitação, né, para ter acesso a esse dinheiro e fingir que presta o serviço. Tá? Então, passando para o segundo ponto do vídeo, por que eu falo fingir que presta o serviço? Ora, se o trabalho do Estado era fornecer saúde para as pessoas e as pessoas estão morrendo, o trabalho foi bem feito ou o trabalho é uma merda? Tá? Eu deixo para vocês responderem, certo? Eu tenho a minha avaliação, né? Historicamente, né, considerando que nós temos o SUS disponível, tá lá na Constituição. Você tem direito a ter 100% de saúde, certo? Se você tem direito a ter 100% de saúde fornecido grátis pelo Estado, por que você tem plano de saúde? Você deve ser um imbecil, certo? Não, você tem plano de saúde não porque você é um imbecil, porque você sabe que existe a tal história da reserva do possível, aonde eles podem te negar atendimento se eles entenderem assim conveniente, porque se o Estado tudo lhe dá, o Estado tudo pode lhe retirar, né? E como você não quer entrar pela porta aonde tem uma fila gigantesca e as cadeiras estão tudo rasgadas, você quer entrar pela porta aonde a fila é menor e você tem um atendimento de qualidade, certo? Você paga plano de saúde, mesmo já tendo pago 2 ou 3 vezes o valor do plano de saúde em impostos, certo? Então, o maior sinal de fracasso do sistema SUS no Brasil é o fato de que existem planos de saúde e as pessoas pagam por eles, e pagam caro por eles, né? Se as pessoas pagam caro pelo plano de saúde, é porque elas recebem no plano de saúde alguma coisa que no SUS foi prometido e não é entregue, tá? E agora eu entro para a terceira parte do vídeo, explicando por que no SUS o atendimento é tão ruim e por que eu digo que no SUS as pessoas fingem que fornecem saúde, tá? Por que no SUS o atendimento é tão ruim? O atendimento no SUS é ruim porque você que é atendido no SUS não é o cliente. Entenda isso. Quando você vai no plano de saúde, quando você vai no hospital, quando você vai em qualquer atendimento no SUS, você não está sendo atendido. Quem está sendo atendido é quem presta o serviço para você. Você não é o cliente, você é o produto. É isso que a população em geral tem que entender. O SUS estabelece a seguinte relação: um monte de dinheiro, um cliente do monte de dinheiro, que é o prestador de serviço do SUS, e um estoque a ser utilizado que permite o acesso ao dinheiro. Quem é o estoque? É a população.
a população no SUS não é cliente. A população no SUS é o produto a ser utilizado, certo? A ser consumido pelos verdadeiros clientes do SUS, que são as pessoas que prestam ou fingem que prestam o serviço para ter acesso ao butim do SUS, tá? Eu digo e provo. Por que você é produto e você não é cliente? Porque você só é cliente quando você pode escolher o serviço que você vai utilizar e a sua satisfação faz parte da relação, certo? Por que a entrada lá no plano de saúde é bonitinha, as pessoas te atendem com educação e a fila não é tão grande? Porque você é cliente, você está pagando por aquilo. Você pode escolher ser atendido lá. Ah, não, mas o meu plano de saúde só pode atender no hospital tal. Maravilha! Troque de plano de saúde. Você escolhe outro, certo? Ah, não, mas o meu plano de saúde diz que... Meu amigo, é só trocar de plano de saúde. Ah, não, mas o meu plano de saúde não permite eu ser atendido no médico tal. Vá lá e pague particular, meu amigo. O valor das coisas não tem nada a ver com você ser cliente ou não, né? Você veja bem, eu tive um problema com a minha filha quando ela era bem pequenininha, certo? Meu plano de saúde não é um plano de saúde tão ruim. Levei no plano de saúde, foi atendido, diagnosticaram errado. Levei no outro médico, diagnosticaram errado de volta. Levei no outro médico, diagnosticaram errado de volta. Aí eu conheci um médico que me atendia quando eu era criança, certo? Que só tendo no particular e a consulta é R$1.000, certo? Eu fui lá e paguei os R$1.000, tá? Foi extremamente pesado. Paguei os R$1.000. Ele na hora viu que tinha errado, certo? E atendeu, e internou, e resolveu, certo? Imediatamente, né? Por quê? Porque eu sou cliente, né? Se fosse no SUS, a criança tinha morrido, certo? Essa que é a verdade. Certo? E no SUS, como é que funciona? No SUS, você não pode escolher nem o serviço de emergência que você é atendido, certo? Então, quando você tem um problema no SUS e não é uma questão de emergência, por exemplo, você vai fazer uma consulta, certo? Hoje em dia, você tem que ir no posto de saúde que atende a sua casa, certo? A divisão é definida pelo governo conforme o seu endereço. Ah, o pessoal lá do postinho onde você é atendido é mal educado, não atende? Foda-se, meu amigo, você não é cliente, você é o produto. Você está indo lá só para justificar o salário de quem trabalha lá. Você está indo lá só para justificar o contrato de quem trabalha lá. Você está indo lá só para o cara que fez o procedimento mal e porcamente registrar que foi feito o procedimento e eles liberaram o valor correspondente. É por isso que quando você vai ser atendido É por isso que quando você vai ser atendido no posto de saúde, a primeira coisa que você tem que fazer é registrar o que você vai fazer lá, entendeu? Você tem que dar o teu RG, teu nome, teu CPF para ser atendido, para fazer uma consulta, etc, etc. Sendo que se você pagar no particular, se você disser assim, eu quero ser atendido, mas não quero falar meu nome, o médico vai falar, foda-se, me dá o dinheiro que eu atendo igual, entendeu? No SUS, você é o produto. E é por isso que você não tem o direito de escolher merda nenhuma. Por isso que você não pode escolher nem se você vai tomar lá a Bolsopil ou não vai tomar a Bolsopil, se você vai ser entubado ou se você não vai ser entubado, se você vai ser atendido no hospital tal ou no hospital tal. Você não escolhe nada, porque você é o produto, você não é o cliente. E é por isso que o serviço é, em geral, na sua maior parte das vezes, prestado mal e porcamente, porque a sua opinião não interessa, né? A sua opinião é irrelevante. Certo? Você não tem poder de controle nenhum. Ele só tem que evitar que você morra para não perder o votinho e não perder a quantidade de imposto que eles podem cobrar de você, certo? Mas a depender da sua idade, às vezes você morrer é inclusive mais vantajoso para o sistema, certo? Então, nesse vídeo o que eu queria deixar claro é isso, tá? O SUS não funciona, tá? Justamente porque você não é cliente. A sua satisfação com o atendimento é absolutamente irrelevante, certo? A sua satisfação com o atendimento não faz parte da equação. O que faz parte da equação é o quão rápido eles conseguem fingir que lhe atenderam para registrar que o seu CPF esteve lá tal dia e tal hora e liberar a verba que está lá naquele monte de dinheiro que só é acessível se for fingido que houve atendimento, tá? Então, esse é o SUS. E é por isso que eu entendo que o sistema, da forma como está, não atende o fim declarado, que é o de prover saúde para as pessoas. E qual seria a solução? Tá? A solução definitiva seria a revogação total do SUS, certo? Acabar completamente com o SUS, porque a quantidade de dinheiro desperdiçada nesse sistema, ele tornaria o acesso particular
a atendimentos médicos particulares, que daí teriam variação de qualidade, você tem menos dinheiro, você paga por um atendimento um pouco mais simples, né? Tem mais dinheiro, paga por um pouco melhor, você passou por todos os outros, ninguém resolveu o problema, sua filha vai morrer, você tira a merda dos R$1.000, arranja, vai dar já o dinheiro, certo? E paga os R$1.000 e tem o atendimento. A gente tem um dos principais argumentos em relação aos Estados Unidos, que não tem o SUS, ai, nossa, mas olha, lá nos Estados Unidos, se a pessoa não tem plano de saúde, recebe uma conta de R$1 milhão, certo? Maravilha, recebe uma conta de R$1 milhão. A pergunta é, a pessoa paga a conta de R$1 milhão? Não paga. Certo? Por que nos Estados Unidos as pessoas recebem a conta de R$1 milhão, mesmo não tendo dinheiro para pagar? E por que nos Estados Unidos as pessoas, mesmo sendo paupérrimas, recebem contas em seu nome, mesmo que o hospital tenha absoluta certeza que ela não vai conseguir cobrar isso da pessoa? Porque os próprios hospitais têm seguro, certo? Então, se eles forem forçados a fazer o atendimento de uma pessoa que não tem condições de pagar, o seguro paga. Certo? Não existe nos Estados Unidos essa história de a pessoa ficou sem atendimento. Todo mundo recebe atendimento e todo mundo recebe atendimento de qualidade. Tá? A diferença é, se você tiver dinheiro para pagar, você vai ser cobrado. Porque ao contrário do que acontece aqui no Brasil, que dar calote é a coisa mais fácil do mundo, certo? Lá dar calote é mais difícil, porque lá também o judiciário está focado em atender as pessoas e prover a jurisdição. E não que nem aqui, onde o judiciário também está focado, né? Onde as pessoas que buscam o judiciário também são o produto do judiciário e não o cliente do judiciário, né? Então, gente, qual que seria a solução? Revogar completamente o SUS? Não, isso obviamente é impossível de ser feito imediatamente, porque efetivamente, como a nossa estrutura, tanto judicial, quanto contratual, quanto econômica, não permitiria que isso acontecesse, e realmente de forma injusta, isso seria uma agressão às pessoas com menos acesso. O que pode ser feito então? Pode ser feito uma alteração onde a lógica do cidadão ser o produto do SUS ser revertida para passar a uma situação onde o cidadão passa a ser o cliente do SUS. E como é que é feito isso? Isso é feito através dos vouchers. Tá? A gente já não tem a tabela SUS, que diz lá que, olha, vou chutar, tá? Porque eu não tenho acesso à tabela SUS, eu tenho algumas coisas na cabeça aqui, mas se eu falar, vou identificar quem são os clientes, tá? O exame de sangue, o SUS paga R$30. Não paga R$30. Se você for no posto de saúde que o governo te obrigou a ir a ser atendido pelas pessoas que ele te obrigou a ser atendido, e você der o seu RG e fizer o exame de sangue, essa pessoa não vai receber os R$30? Vai receber os R$30, igualzinho, certo? Por que você é mal atendido? Porque você é obrigado a ir naquele lugar e ser atendido por aquela pessoa. Como é que você resolve isso? Pega os mesmos R$30, tá? O gasto público é exatamente o mesmo, entrega na sua mão e diz assim, olha, você pode ir aonde você quiser, certo? Qualquer pessoa que aceite o voucher e você opte pelo serviço dela, ela receberá os R$30, você põe lá o teu nome, o teu CPF, indica quem que te atendeu e você vai ter os R$30, a pessoa vai ter os R$30 e você vai ter o atendimento. Dentro de um sistema de vouchers, as pessoas passam a ser clientes. Porque você usa o seu voucher aonde você quiser. Foi mal atendido pelo fulaninho do posto de saúde A? Maravilha! Você nunca mais vai na merda do posto de saúde A. E daí o cara do posto de saúde A vai ficar 3, 4 dias sem receber ninguém e ele vai ter que refletir nesses 3, 4 dias por que ninguém tá trazendo voucher lá. E daí ele vai se ligar. É porque eu trato mal as pessoas. É porque eu faço serviço porco. É porque eu sou um bosta, né? Então, como é que eu faço para receber voucher de volta? Eu tenho que, no mínimo, fingir que eu tô contente em atender as pessoas, para as pessoas não se incomodarem com o meu atendimento mesmo sendo uma merda, certo? E assim, com o sistema de vouchers, a gente reverte a lógica e o cidadão passa a ser cliente do SUS. Sendo cliente do SUS, você passa a ser atendido com extrema atenção, extremo cuidado e o SUS passa com o mesmo gasto público, a ser um sistema com prestação de serviço de qualidade, certo? E com os cidadãos passando a ter acesso a um serviço de qualidade com os vouchers, a gente vai ter uma estruturação gigantesca da prestação de serviços médicos de forma particular. E aí vai ser possível, de forma gradual, a transferir essas pessoas do sistema de vouchers para o atendimento particular, reduzindo cada vez mais, controlando a quem são entregues os vouchers, né? Mantendo os vouchers para as pessoas que efetivamente necessitam do atendimento público, porque estão desvalidas e precisam que os procedimentos sejam feitos através do sistema público, né? Passando quem não precisa
a utilizar o sistema particular, né, que vai ter um custo daí muito menor por conta do aumento de eficiência dos trabalhos, dado que as pessoas vão estar focadas em atender os clientes e não em arranjar uma desculpa para ter acesso ao Butim, tá? Então, gente, é isso, tá? É um vídeo um pouco diferente do que costuma do canal, mas essa é a minha posição em relação ao SUS. Eu entendo que o SUS necessita de uma extrema reestruturação, porque hoje o SUS trata as pessoas não como indivíduos, mas como um monte de número que é a ser utilizado e consumido para ter acesso a valores, né? Ficando a prestação do serviço, o fornecimento de saúde lá em 10º lugar, lá no fim da fila. Se sobrar um tempinho a gente faz, tá? Então é isso, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e lembrem-se, o porte do CAC existe, ele vive nos nossos corações e mentes, basta nós acreditar.